A aurora da fé. A igreja primitiva e seus alicerces. Os ensinamentos de Jesus Cristo acenderam uma chama nos corações de seus seguidores. Pequenas comunidades de fiéis, unidas pelo amor a Cristo, começaram a se formar. Estas foram as primeiras comunidades cristãs. Eles enfrentaram perseguição, mas sua fé só se fortaleceu. Os apóstolos escolhidos pelo próprio Jesus desempenharam um papel crucial na difusão do Evangelho. Eles viajaram por toda parte, compartilhando a mensagem de salvação. Sua coragem e dedicação ajudaram a estabelecer a igreja em sua infância. A perseguição romana era uma ameaça constante. Apesar dessas dificuldades, a igreja floresceu. A mensagem de amor, perdão e vida eterna ressoou profundamente em pessoas de todas as esferas da vida. Foi desses humildes começos que a Igreja Católica, como a conhecemos, surgiria. Pilares do cristianismo. Pedro, a rocha e os primeiros papas. Entre os apóstolos, Pedro ocupava um lugar especial. Jesus o chamou de a rocha sobre a qual ele construiria sua igreja. Após a ascensão de Jesus, Pedro assumiu a liderança entre os apóstolos. Ele viajou para Roma, o coração do Império Romano, para espalhar o Evangelho. Seu ministério em Roma solidificou a importância da cidade na igreja primitiva. Os sucessores de Pedro, os bispos de Roma, herdaram sua autoridade. Eles ficaram conhecidos como papas, da palavra latina papa, que significa pai. Os primeiros papas guiaram a igreja em períodos de perseguição e rápido crescimento. Eles defenderam a fé contra heresias. Um notável papa primitivo foi Clemente I, que enfatizou a unidade e a ordem dentro da igreja. Outra figura influente foi o Papa Leão I, conhecido como Leão Magno, que enfrentou a heresia do arianismo. Apesar dos enormes desafios, o papado forneceu continuidade e liderança na igreja primitiva. Tornou-se um símbolo de unidade e autoridade para os cristãos em todo o mundo. Um império abraça a cruz Constantino e a ascensão da cristandade. O ano 313 d.C. marcou um ponto de virada na história da igreja. O imperador Constantino emitiu o Édito de Milão, concedendo liberdade religiosa a todos os romanos. Este édito efetivamente encerrou a perseguição aos cristãos. A própria conversão de Constantino ao cristianismo teve um impacto profundo no Império Romano. O cristianismo, antes uma seita perseguida, tornou-se a religião favorecida do império. O apoio de Constantino permitiu que a igreja florescesse. Igrejas foram construídas e cristãos foram nomeados para cargos de poder. A influência da igreja se expandiu rapidamente. Constantino também convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C., abordando a heresia ariana. O Concílio de Nicéia afirmou a divindade de Cristo e estabeleceu o Credo Niceno. O reinado de Constantino marcou uma nova era para a igreja, passando de uma minoria perseguida a uma força poderosa dentro do Império Romano. Este período também viu a ascensão do monasticismo, com os mosteiros se tornando centros de aprendizado. A influência da igreja permeou todos os aspectos da vida, moldando a arte, a literatura, a música e o direito. O Império Romano havia se tornado cristão. Concílios e credos, moldando a crença diante da heresia. À medida que a igreja crescia, também aumentava a necessidade de definir seus ensinamentos com clareza. Várias interpretações da doutrina cristã surgiram, levando a disputas teológicas. Para enfrentar esses desafios, a igreja convocou concílios ecumênicos. Esses concílios reuniram bispos de todo o mundo cristão para discutir e esclarecer questões de fé. O primeiro concílio, como vimos, foi o Concílio de Nicéia em 325 d.C. Condenou o arianismo e formulou o Credo Niceno. O Concílio de Éfeso, em 431 d.C., afirmou Maria como a Mãe de Deus.
O Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., definiu as duas naturezas de Cristo, divina e humana, como existindo em uma única pessoa. Os credos e pronunciamentos emitidos por esses concílios tornaram-se declarações de crença autorizadas para os cristãos em todo o mundo. Uma luz guia na Idade das Trevas, mosteiros e a preservação do conhecimento. A queda do Império Romano Ocidental no século V d.C. mergulhou a Europa em um período de instabilidade. Durante essa Idade das Trevas, os mosteiros se tornaram faróis de luz, servindo como centros de aprendizado. Monges copiavam manuscritos meticulosamente, garantindo a sobrevivência da literatura clássica e das escrituras sagradas. Os mosteiros também desenvolveram técnicas agrícolas inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de suas comunidades. Figuras como Bento de Núrcia, o fundador do monasticismo ocidental, deixaram uma marca indelével na história. A Igreja, por meio de suas instituições monásticas, desempenhou um papel vital na preservação do conhecimento e no fomento da cultura durante um período de grande convulsão. A Igreja militante, cruzadas e conflitos em nome de Deus. A Idade Média foi marcada por uma série de guerras religiosas conhecidas como cruzadas. Motivados por uma complexa interação de fatores religiosos, políticos e econômicos, os cristãos europeus embarcaram em expedições militares para retomar a Terra Santa do controle muçulmano. A primeira cruzada, lançada em 1095, resultou na captura de Jerusalém. No entanto, as cruzadas subsequentes se mostraram menos bem-sucedidas, com a Quarta Cruzada saqueando tragicamente Constantinopla em 1204. As cruzadas destacam um lado mais sombrio da história da Igreja, demonstrando como o zelo religioso, quando combinado com a ambição política, pode levar à violência e à destruição. Enquanto alguns papas e líderes da Igreja promoveram ativamente as cruzadas, outros expressaram reservas ou até oposição. As cruzadas permanecem um capítulo controverso na história da Igreja, um que continua a gerar debate e reflexão. Uma casa dividida, a Reforma e suas consequências. O século XVI testemunhou uma grande convulsão dentro do cristianismo, a Reforma Protestante. Martinho Lutero, um monge e teólogo alemão, desafiou os ensinamentos da Igreja sobre salvação e autoridade. As 95 teses de Lutero, pregadas na porta da Igreja de Wittenberg em 1517, desencadearam uma revolução religiosa. A Reforma levou a uma cisão no cristianismo ocidental, com profundas consequências para a história e a cultura europeias. A Igreja Católica respondeu com a Contra-Reforma, reafirmando a doutrina católica e abordando abusos dentro da Igreja. A Reforma e a Contra-Reforma remodelaram a paisagem religiosa da Europa, deixando um legado de pluralismo religioso e competição. A Igreja Católica. Hoje. Navegando em um mundo em mudança. A Igreja Católica, a maior denominação cristã do mundo, continua a desempenhar um papel significativo nos assuntos globais. Com mais de 1,3 bilhão de membros em todo o mundo, exerce uma poderosa influência em questões sociais, políticas e éticas. O Papa Francisco, eleito em 2013, tem enfatizado o compromisso da Igreja com a justiça social, o diálogo interreligioso e a proteção ambiental. A Igreja enfrenta inúmeros desafios no século XXI, incluindo a secularização e escândalos, que prejudicaram sua credibilidade. Apesar desses desafios, a Igreja Católica continua sendo uma força poderosa para o bem no mundo. Sua vasta rede de escolas, hospitais e organizações de caridade fornece educação, saúde e serviços sociais a milhões. A Igreja Católica continua a navegar pelas complexidades do mundo moderno, proclamando a mensagem do Evangelho de amor, esperança e redenção.